Olá, seja muito bem-vindo! Mais um programa Papo com Boleiro aqui no canal Esporte Max. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, você acompanha com a gente sempre uma entrevista com uma das personalidades do futebol capixaba e também no cenário nacional. Siga a gente no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e acompanhe com a gente o melhor da informação do futebol do Espírito Santo. Nosso programa hoje recebe o Príncipe de São Januário. O Papo com Boleiro dessa terça-feira é com ele, Giovanni Silva. Muito bem-vindo de volta ao canal Esporte Max, o canal que traz todas as emoções. Mais um dia, terça-feira, como você sabe, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, você acompanha com a gente o programa Papo com Boleiro. E hoje, a gente quer agradecer Giovanni Silva, o Príncipe de São Januário, ter a honra de estar recebendo nossa equipe aqui no estádio, onde ele passou pra gente que foi o primeiro título dele aos 16 anos, aqui no estádio Salvador Costa, estádio Vitória. Giovanni, bem-vindo, bom dia e muito obrigado por nos receber. Bom dia, uma satisfação poder, você me trouxe, eu sempre venho, né, não é agora, eu sempre venho, passar no estádio onde que eu tive a felicidade de ganhar o meu primeiro título com a Desportiva, Vitória com a grande equipe, e a gente acabou com 16 anos conquistando o título de campeão carioca. Eu lembro que nessa mesma época, o Vasco, no mesmo dia do título, o Vasco estava perdendo para o Fluminense o título, o Fluminense era campeão carioca, e eu estava ganhando o título com a Desportiva aqui, e depois eu acabei indo para o próprio Vasco. É uma coisa, não é coincidência, nada é coincidência na nossa Fruto vida. do sucesso. Giovanni, a gente, para começar, a gente sabe do sucesso que você é, não só a nível nacional, como também a mundial, até porque você é medalhista de prata, e a gente sabe da sua história no futebol. Mas a origem, onde começou? Foi na Desportiva mesmo, os primeiros passos no futebol? Não, eu comecei a jogar na rua, como todo mundo começa, e depois eu disputei a primeira Copa Gazetinha pelo Bahia de Outulagem. Foi onde que eu comecei a gostar do futebol. Inclusive eu não era nem meio campo, era a ponta direita do Bahia de Outulagem. E do Bahia de Outulagem, disputando a Copa Gazetinha, meu pai achava que eu jogava bola, eu até não pensava que jogava bola, e me levou para fazer teste na Desportiva. E o curioso nesse teste é que na Desportiva, no primeiro teste que meu pai conseguiu, eu não fui aprovado. Só quando eu voltei em casa, ele não pôde ir acompanhar, que foi lá na Marinha, o sargento Lucas, que não é mais vivo, que era o treinador que escolhia os jogadores. E eu voltei para casa depois, e meu pai perguntou se por acaso eu tinha sido escolhido. Eu falei, pai, não fui escolhido não. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá bom, eu vou conseguir outro treinamento para você. Se você não passar, você não vai jogar nem lá nem na rua. Quer dizer, meu pai achava que eu jogava bola, eu treinei melhor. No segundo treino acabei sendo escolhido, e ali começou a minha carreira profissional, começando no Bahia de Outulagem, na primeira Copa Gazetinha, indo para a Desportiva para despontar para o que eu desejava para o futebol brasileiro. Agora, a migração sua do futebol capixaba, qual foi seu primeiro clube fora do estado? Se foi o Vasco mesmo? E sua primeira boa lembrança quando você teve sua primeira migração do futebol capixaba para o futebol nacional? Eu tive a felicidade de ser vendido, na época um absurdo nos valores, né? Hoje eu não pagaria pelo que me pagaram pelo meu passe, não. Eu tinha sido o jogador mais caro da época, do Júnior, o amador mais caro da época, que era um valor alto. Eu fui vendido para a Desportiva, aí a Desportiva para o Vasco, e acabei jogando bastante tempo no Vasco. Ali realmente começou a minha vida do futebol para o futebol brasileiro, já que eu comecei na Desportiva aqui do Espírito Santo, onde que eu tive todo o apoio, todo o carinho especial, um trabalho muito bem feito, a Desportiva realmente tinha uma base perfeita, e com aquilo ali formava grandes jogadores. Eu fico feliz de ter começado na Desportiva Ferroviária. Giovanni, uma lembrança boa do futebol? Eu acho a conquista dos títulos, de ter jogado na seleção brasileira, todas as conquistas no futebol é interessante.
Mas a primeira conquista de ter jogado em todas as seleções brasileiras de base e ido para Cannes, foi a primeira seleção que eu disputei fora do país, eu com 15 para 16 anos, não podendo viajar, tendo autorização do pai, tendo que entrar num avião junto com a aeromoça, porque eu era de menor, não podia, ser entregue na CBF, a CBF me fazendo a viagem para fora. Foi o primeiro torneio de Cannes, eu acho que foi uma das lembranças que eu não consigo esquecer, porque foi o início de uma carreira onde que eu desejava ser jogador de futebol. Agora, uma lembrança negativa que você quer esquecer da sua história no futebol nacional? Eu acho que as atrairagens que tem no futebol muito grande, essas são umas coisas que a gente pode esquecer. Tem algumas coisas que eu fiz que não deveria ter feito. Eu acho que comentar agora fica até chato, mas as contusões é uma coisa que deixa a gente muito chateado. Operação no joelho, outros problemas que eu tive de contusão de parte física, parte muscular. E naquela época não tinha aqueles equipamentos de hoje em não dia. Não tinha. Hoje você sabe quando o cara vai ter o problema. Ele até evita de fazer alguns treinamentos. Naquela época era uma distensão muscular que eu tive, um problema na panturrilha. É a pior contusão para se curar, se chama panturrilha quando tem problema muscular. Hoje está bem avançado, mas naquela época era uma dificuldade. Então essa foi uma grande tristeza do futebol que eu sinto. Naquela época você querendo ir, não podia, que a panturrilha não ajudava. Mas essa é a maior tristeza, a recuperação que é demorada. Para você, Eurico Miranda. Eu tenho só uma coisa boa do Eurico Miranda. Eu peguei o Eurico pouco tempo como presidente, como diretor de futebol, muito correto com as coisas. Eu não sei, hoje me falam outras coisas, eu não sei se é verdade, mas o Eurico Miranda foi um vice-presidente e um presidente de uma época que eu joguei no Vasco de ouro. O Vasco ganhou vários títulos, ele cumpria tudo que se falava, não precisava nem descrever, era cumprido. Hoje eu não sei como é que está, mas Eurico foi uma pessoa que foi muito importante. Na minha carreira não. A maioria dos jogadores que jogaram no Vasco e foram jogadores de Eurico sabe disso. É um cara que cumpriu o compromisso e não deixava faltar de maneira alguma as condições do pagamento em dia, de um contrato melhor para o jogador e patrocínio, que era importante naquela época. A gente falou de Eurico na sua época, na sua época de ouro no Vasco da Gama. Agora um nome fundamental para você aqui no futebol capixaba, uma pessoa que, ou um dirigente, ou um técnico, que você fala, eu vou ser eternamente agradecer dessa pessoa. Eu acho que todo mundo, até o próprio Rui Monte, que foi uma pessoa que me deu muita força no futebol em termos de publicidade. A TV Gazeta passava coisas para todo o Brasil, até para o Fantástico, acabei sendo gol do Fantástico. O Monte foi uma pessoa importante. E outra pessoa muito importante na minha vida, que trabalhou comigo na parte física e tal, foi o Armando Maiago, que é meu amigo até hoje. Grande, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Fora os outros jogadores que jogaram comigo, amigos. São tantos que eu acho que se eu ficar falando, eu vou falar até acho que uma semana para falar o nome de todos. Mas esses dois foram duas pessoas importantes, como o Sargento Luca, que não está no nosso meio, mas que faleceu, que me ensinou muita coisa. O Sargento Luca tinha uma maneira de brincar com a gente, garoto, não é assim que faz, garoto é assim. Eu lembro que numa bola que jogaram de mão, o goleiro jogou com a bola com a mão, eu sabia que a bola ia chegar, eu virei de costas que sabia que a bola ia chegar. Ele parou a jogada e falou, não, a bola se domina para depois jogar. Isso foi uma aprendizagem. Hoje os jogadores, a bola nem chega, eles já querem passar de primeira, acaba errando mais. Então às vezes você tem que ter o domínio dela para passar a bola. Isso foi um ensinamento que eu não esqueço até hoje. Giovanni, agora deixa eu te perguntar para o pessoal que nos acompanha, grande dúvida. A gente sabe que o futebol capixaba está passando atualmente por um desenvolvimento, né? A federação, alguns têm algumas coisas a questionar, outros até a parabenizar. Qual que é o seu ponto de vista para o futebol capixaba atual? Os clubes, a competição, o campeonato estadual, nós estamos no meio da Copa Espírito Santo. Qual é o seu olhar do nosso futebol local? Eu acho que o futebol caiu desde o momento que se fez uma lei chamada Lei Pelé. Pelo nome tem que ser uma lei maravilhosa para o futebol. A Lei Pelé foi um desastre para o futebol brasileiro. Hoje ninguém quer formar jogador porque perde ele muito fácil e ele vai embora às vezes troco de banana. Isso foi fundamental. Eu acho que de tudo isso que deixou de prejuízo para os clubes aqui, nós estamos num clube que foi prejudicado com essa lei, como vários outros clubes estão prejudicados. São poucos os clubes hoje que estão bem com essa Lei Pelé. Então uma das coisas que eu poderia discutir é rever essa Lei Pelé, que prejudicou. Já falei com o senador do estado sobre isso, que ele pode mexer e a gente tem que mexer. E outra coisa, o futebol capixaba em termos de estrutura também não ficou como era no passado. E hoje a federação, não é porque eu estou na federação, a federação se estruturou, batalhando para isso, batalhando para aquilo, só que as pessoas não estão seguindo.
esse exemplo que é de crescimento. Então, a gente ficou abaixo de dirigente e a federação hoje, para você ter noção, a federação do Estado do Espírito Santo, temos que elogiar o nosso Estado, o nosso presidente Gustavo, junto com o Júlio Peixoto, junto com o Perovano, e o trabalho está sendo bem feito. Nós temos uma federação estruturada e agora a gente precisa de correr atrás de patrocínio, batalhar para que os clubes possam representar o que a federação representa hoje para o Brasil. A federação é a única que pode receber recurso público tranquilamente, que nenhuma federação pode. Então, estruturou fora e dentro de campo a gente não estruturou. Então, a gente precisa mais desse apoio dos empresários acreditarem, porque dessa fruta que nós temos aqui, como dizem, é uma fruta muito boa, só que a gente tem que dar seguimento nesses frutos que nós temos no futebol capixaba, que são os grandes jogadores que aparecem e acabam jogando em outros clubes e a gente nem sabe de onde foi o início de carreira dele. A gente até sabe da sua participação agora, você saiu das 4 linhas e agora está na gestão, você é um dos vice-presidentes da federação. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Nós tivemos um ano de Copa do Mundo, em relação aos clubes. Antigamente a gente tinha os clubes mais tradicionais, né? Do Esportivo, Rio Branco, o Vitória, o Serra. Hoje em dia a gente tem outros clubes despontando. Teve infelizmente o caso do Espírito Santo, que veio ter os problemas, tem o Atlético Itapemirim. Então a gente tem um crescimento, a gente tem o pessoal de Marechal Floriano, que está agora produzindo a equipe lá, que saiu até uma matéria ultimamente que estão querendo entrar no acesso à Série A da competição. O que a gente pode esperar agora, você como gestor, como vice-presidente da federação, em relação, a gente falou do futebol, os benefícios que a federação está conseguindo trazer para o futebol capixaba. Mas agora o que a gente pode esperar do fortalecimento dos clubes a partir de hoje? Eu acho que piorar não tem como piorar mais. O futebol capixaba, a tendência é crescer. Nós vivemos uma fase difícil do futebol capixaba. Eu acredito, pela estrutura que hoje está sendo montado na federação e nas empresas do Espírito Santo que tem interesse, e com esse crescimento de algumas equipes, a tendência é a gente melhorar. Mas a melhoria só vai ter desde o momento que a gente fizer um investimento na base. Se não tiver base, não tem clube. Se não tiver clube, não tem futebol. Então, eu acho que a federação tem esse pensamento de ter uma estrutura de clube. Você tem uma estrutura de clube, um Fortalecida, um Vitória, Desportiva, Rio Branco, Serra, Linhares, vamos dizer, todos esses clubes estiver estruturado, a tendência é aparecer grandes jogadores, eles pelo menos permanecer uma temporada no Campeonato Capixaba, jogando e mesmo sendo vendido, isso vai trazer uma estrutura para os clubes. Então a tendência é essa. Eu lembro da minha época que eu fui vendido por um preço absurdo. Eu deixei um retorno para o clube. Hoje o jogador sai e não deixa nada para o clube. Então essa estrutura se passa por uma coisa, rever a Lei Pelé. Fazendo isso, eu não tenho dúvida que os empresários vão investir, os clubes vão investir, eles vão poder manter os grandes jogadores com investimento, vendendo e comprando, vendendo e fazendo para a melhoria do futebol brasileiro. Isso. Voltando agora para a gente entrar na nossa reta final do nosso programa, voltando agora para um pouco da sua história particular. O Brasil inteiro sabe da sua história nas seleções de base, da seleção brasileira, na questão do futebol nacional com o Vasco da Gama, mas algumas pessoas podem até saber disso, mas outras não. O que faltou para você despontar na seleção principal? De repente, um pouquinho mais de trabalho. Não vou falar que sorte, que a sorte só vem com trabalho. De repente, um pouco mais de trabalho poderia ter feito, né? Eu joguei em todas as seleções de base e não disputei Copa do Mundo, 2 Copa do Mundo que eu poderia ter disputado. E naquela época que a gente estava na fase boa, acabei uma eu fui para a Itália, acabei ficando fora da seleção. Outra eu machuquei em 86, acabei ficando fora de uma estrutura que eles tinham para o futebol brasileiro. Mas eu acho que Deus me deu até mais do que eu mereço. Eu acho que faltou um pouquinho mais de repente um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de sorte. Não, sorte só que se tem sorte quem trabalha. Eu trabalhei bastante e de repente o que eu precisava era de trabalhar um pouquinho mais para ter disputado uma Copa do Mundo. Foi baladeiro, Giovanni? Bastante, talvez poderia ser menos, aí poderia ter chegado à Copa do Mundo. Questão da disciplina? Poderia ser, alguns foram indisciplinados e chegaram, eu fui disciplinado e eu fui atingido quando eu fui indisciplinado. Então, o que faltou foi um pouquinho mais de trabalho. Sorte não, faltou um pouquinho mais de trabalho, porque se eu trabalho um pouquinho mais, automaticamente a sorte vem. Você é natural aqui do estado? Eu sou natural de Porto de Santana, nasci no município de Caracinga, sou de Porto de Santana, que hoje é Vila Oasis, cresci em Jardim América e
com 15 para 16 anos eu já estava indo para o Rio de Janeiro. Então eu vivi muito pouco no meu estado em termos de futebol. Joguei praticamente 3 anos na Desportiva Ferroviária e acabei indo para o Rio de Janeiro. O que podemos esperar de Giovanni Silva nos próximos projetos da vida? Continuar na federação, mas assim, nas próximas gestões você se transformar o presidente da federação, o que a gente pode esperar dos projetos de Giovanni Silva nos próximos anos? Eu não penso em tomar nada de ninguém, eu penso em fazer parte de um grupo vencedor. E se eu tiver que ser um grupo vencedor como presidente, que seja presidente. Se eu tiver que ser vencedor com um grupo como vice-presidente, que seja vice-presidente. Eu quero estar onde todo mundo dê a mão e fala assim, ó, nós temos que lutar por um objetivo, o crescimento do futebol brasileiro, o crescimento do futebol capixaba. E outra coisa, ninguém consegue ser feliz sozinho. De repente eu posso ser presidente e estar mal assessorado. De repente eu sou um vice e bem assessorado, que graças a Deus começou nesse momento. Então o objetivo é de mão dada, servir e bem o futebol brasileiro, o futebol capixaba, para que ele cresça e a gente dê frutos desse monte de jogadores que nós temos. Estamos precisando de mais apoio. E os empresários, acreditem, revendo a Lei Pelé, eu não tenho dúvida que os empresários vão voltar. Isso aí. A gente quer agradecer. A presidente não falou nem, como a gente costuma falar, nem 10% da história de um dos ídolos do futebol capixaba, também do cenário nacional. A gente quer agradecer, Giovanni, pela sua participação, você ter nos recebido aqui no estádio Salvador Costa. Agora, o que você pode falar para essa garotada que está vindo aí, essa geração Neymar, o pessoal se espelhando nos grandes atletas, hoje a grande evolução dos atletas indo para a Europa, e hoje, querendo ou não, em cada canto, em cada bairro, em cada campo tem uma criança, um jovem querendo vencer na vida como jogador de futebol. Sua mensagem como um campeão, como um retrato, como um baluarte do esporte, o que você pode falar dessa criançada que nos assiste? A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Eu não vou vender, eu vou dar o conselho que eu pensava isso. Antes de qualquer benefício do futebol, riqueza, fama, poder, o cara quando joga futebol na seleção dele, ele tem um certo poder, porque é conhecido no mundo todo e ele quer ter os benefícios do futebol. É riqueza, é carro bonito, é mulher, é tudo. Quando ele estiver começando, ele só pensa uma coisa, eu quero ser jogador de futebol. Ele pensando seriamente em trabalhar para ser jogador de futebol, automaticamente tudo isso que eu falei vem atrás. Que é a fama, que é o poder, que é o dinheiro, a melhoria da família, tudo isso vem. Então não adianta você falar, eu quero ser Cristiano Ronaldo. Primeiro pensa em ser jogador, depois você pensa em ser Paulo, João, Pedro e ser jogador de futebol. Acho que isso é o maior exemplo que a gente tem que dar. Primeiro não adianta, eu quero ser do Milan, não. Primeiro você começa no Vitória, primeiro você começa na Desportiva. Esse é o começo de carreira. A valorização do futebol capixaba. A valorização não só do futebol capixaba, até da tua personalidade. Porque não adianta eu ser Cristiano Ronaldo se eu não fui o João. Não adianta eu ser o Messi se eu não fui o Paulo. Então existe um começo. E o começo é o seguinte, eu quero ser jogador de futebol. O benefício vai vir automaticamente, desde o momento que você se dedica e trabalha. Ele começou comigo e falou o que faltou. Faltou para mim não ter seguido mais. De repente não foi sorte não, foi um pouquinho mais de trabalho. Então trabalho, ninguém trabalha. E pensa uma coisa, tem sempre alguém te observando. Ah, não tem ninguém me olhando num treinamento, numa brincadeira, tem alguém te observando. E nessa observação o cara pode te deixar de levar para uma seleção de base, para uma seleção profissional. Então sempre pensando, tem alguém sempre te olhando. Trabalhar não faz mal a ninguém. Isso aí, Giovanni. Obrigado, foi uma honra ter recebido você no nosso programa. Você que continua com a gente convida você a estar participando conosco nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube. Se inscreva lá todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Papo com Boleiro, hoje recebendo o príncipe de São Januário, Giovanni Silva. Muito obrigado pelo carinho da nossa audiência. Até lá!